Sejam bem-vindos a mais um CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, sou o CEO do construtor de vendas CVCRM. Como sempre, todas as terças-feiras, pessoal, nós temos um novo bate-papo, um novo podcast às 18h18, né? Trazendo informações, conteúdos, notícias sobre tecnologia, sobre a integração da cadeia da construção de civil de ponta a ponta, o quanto nós somos apaixonados. E você que é a primeira vez, entra lá no nosso YouTube, clica no sininho lá para ser notificado em todos os próximos podcasts, ou no nosso site cvcrm.com.br, ou no Spotify, Instagram e todas as redes sociais, que geramos muito conteúdo para você, ouvinte, você incorporador. E hoje eu tenho uma presença aí muito mais do que especial, posso chamar de amigo, né? Cláuses Duarte, que é vice-presidente de habitação do interesse social da Câmara Brasileira da CEBIC. Mas antes disso, é nordestino, né? Cearense, Fortaleza, da CR Duarte, cliente nosso há um bom tempo. Ele é engenheiro civil, formado em MBA em gestão empresarial, especialista em gestão de empresas da construção civil. Como disse, vice-presidente aí da CEBIC, como também do Sinduscon Ceará. Atua há mais de 25 anos, né, como dirigente empresarial. E ele já entregou mais de 5.700 unidades habitacionais e mais de 350 metros de área construída. Né, meu amigo? Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui junto do nosso podcast. Nossa ideia é bater um papo sobre esse mercado, né? E o nosso tema, né, Cláudio, que a gente vai focar hoje é muito sobre o futuro do mercado imobiliário com interesse social. Amigo, fale um pouquinho aí sobre Cláudio, sobre o CR Duarte, para a gente bater um pouquinho sobre esse mercado que a gente é tão apaixonado. Tudo bom? Tudo ótimo, meu amigo. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui contigo. Te parabenizar também, você é um empresário jovem, muito empreendedor, e externar também minha admiração aqui por você aí, por essa sua paixão que tem, assim como eu tenho também, pela engenharia, pela construção civil, pela incorporação, né? Então, bom, como você bem falou, eu já estou aí há 25 anos aí na estrada, né? Logo que me formei em engenharia, e dois anos depois de formado, já montei empresa, desde o início sempre focada em adaptação social, muito antes aí de Minha Casa Minha Vida, sempre trabalhando aí com a Caixa, que é o banco realmente que desde sempre trabalha apoiando aí esse segmento, né, o segmento econômico. E, bom, eu entrei na vida, digamos, associativista, né, do Sinduscon Ceará, há quase 20 anos. Muito tempo, 20 anos já. Já tem um longo caminho, né? E aí, logo que entrei, o presidente da época, que era o Carlos Fujita, me convidou aí a tentar uma comissão nova, né? Não era nem uma diretoria, comissão justamente de aplicação de direito social. E aí, eu vi um grupo de empresas inclusive já bastante, com muita tradição na época, e foi também um momento de muito enriquecimento, né? Uma troca de contato, tive experiência com esse empresário, já muita vivência. E desde esse tempo, a gente veio no Sinduscon, capitaneando essa pasta. Alguns anos depois, isso foi transformado em diretoria oficialmente, né? E aí, nesse período, também comecei a frequentar a diretoria, acredito que desde 2006 a gente frequenta a CIVIC. E aí, também admirando muito esse trabalho aplicado ali, que todas essas pessoas fazem, né? Resta lembrar aí também que a grande maioria dos das adendas, né, todo esse trabalho aí da diretoria é um trabalho
um trabalho abnegado, né, que além das empresas, né, como empresário, a gente dedica muito tempo ao mercado, à melhoria do mercado. Isso realmente tem que ser uma paixão. Se não for por paixão, isso não aguenta, não, né? E é justamente isso que vem desenvolvendo ao longo desses anos. E agora, por último, fiquei muito honrado e lisonjeado aí ao ser invitado e convidado aí para assumir essa pasta tão importante, né? Substituindo uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é o Carlos Henrique, aí, uma pessoa que tem um conhecimento absurdo, um cara também um caráter, né, fora da curva, um cara simples, abnegado também, trabalha impressionante, assim. Eu tenho muita admiração por ele e fiquei muito, como disse, muito honrado, né, em receber esse convite aí pelo presidente Renato Correia, né, endossado também por ele e pelo Patrimônio, né, que é o nosso presidente do Sinuscom. Sabia de fato que ia ser um grande desafio, principalmente, não só pela importância do tema, mas principalmente por quem eu iria substituir, viu, Fábio? Não, e eu acho que, Cláudio, você falou uma coisa certa. Assim, eu conhecia a CEBIC muito forte por causa de Carlos Gráfico. Então, ele é um cara, você resumiu muito bem, um cara muito competente, um cara muito simples, um cara muito inteligente. Ele que me apresentou o CEBIC, ele que me apresentou outro cara fantástico que chama-se José Carlos Martins, né? O quanto nesses 9 anos eu fui para posse, tive o prazer de ver o quanto ele foi homenageado, ele e toda a gestão dele, os resultados que eles fizeram nesses 9 anos, mas o quanto tem por vir. E aí entrou o Renato, né? Que é um cara também muito legal da Vega, lá de Goiânia, um cara que entende muito do mercado imobiliário, e continuou a vice-presidência aqui no Nordeste. Eu acho que tem um peso representativo muito importante, né? Pela condição, pelo conhecimento que você tem, que dá essa continuidade nesse legado, né? De Zé Carlos junto com o Carlos da Gráfico, né? Como eu falei, realmente é uma responsabilidade enorme, né? Mas eu gosto muito de desafios, que me motiva muito, e principalmente pelo fato de você não tem um segmento que é o que eu faço e gosto, né? Então, isso realmente está me motivando bastante. E é um tema muito denso, viu, Fábio? É uma questão aí, nosso déficit habitacional é absurdo, é imenso, né? É quase que, não gostei de usar essa palavra, mas é quase que infinito, porque, para você ter uma ideia, há 20 anos e, em termos absolutos, o nosso déficit habitacional se mantém aí na casa dos 6 milhões É isso de que eu ia habitações. perguntar, né? Existem números que falam de 8, depois disseram que baixou para 6, depois voltou para 8. Qual é o número correto? Ou se tem esse número? Vamos lá, a Fundação João Pinheiro, que é o órgão oficial que estuda isso aí, os números dela, que são de 2019, os números oficiais, um número próximo a 6 milhões de habitações. 6 Tá? milhões. Então, os números oficiais são esses, né? Mas vale ressaltar que esse patamar ele se mantém há mais de 20 anos. Tá? Então, até porque a nossa população é muito grande, só pelo próprio crescimento vegetativo que a gente tem, a cada ano, só pelo efeito vegetativo, falando em termos gerais, Sim. não só adaptação e direito social, mas o Brasil, o país, teria que produzir mais de 1 milhão de habitações por ano, só para que se mantivessem Os 6 milhões os mantivesse, 6 que ele não milhões. crescesse. Isso aí. Exatamente. Então, assim, muita, é muita coisa que a gente tem a fazer. Né? E aí, soma-se a isso também a questão das diferenças regionais, cada região, cada estado com a sua característica, né? Seja cultural, seja econômica. Né? A região sudeste, por ser a região mais populosa do Brasil, né? Ela também tem a região, é a região de maior déficit habitacional absoluto. Né?
A região norte, por ser a região menos densa, de menor IDH, também tem um déficit habitacional também absurdo, e que precisa de muita atenção, não só do governo, mas também da SEBIC, porque ela tem dificuldades em executar o orçamento do FGTS. Só uma rápida ilustração: todo ano o FGTS ele estabelece o seu orçamento, né, para cada ano. E a região norte é uma das 5 regiões que ela não consegue atingir, em média, 50% do que é programado. 50% em média ele não consegue. Muito menos de 50%. Esse ano, até agora, só para você ter uma noção, ele está com 17%, enquanto que as demais regiões todas já passaram de 50% da utilização. Então, ela realmente requer uma atenção especial, e a CEBIC está tentando fazer um estudo, digamos, com lupa, para a gente tentar diagnosticar e propor soluções para isso. A gente está trabalhando em conjunto com a Secretaria Nacional de Habitação, que também está preocupada com isso, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir identificar aí algumas causas e vamos atuar para a gente reverter isso aí. E aí, nessa mesma linha, que por isso que a gente fala do futuro do interesse social, aí entra o Minha Casa Minha Vida reformulado, né? Que foi publicado agora em julho de 2023, né? A nova lei 14.620, e queria que você pudesse aí resumir, né? Eu sei que tem muitas coisas da nova lei, mas você puder resumir os grandes marcos, né? Os grandes pilares deles, né? E o que você acha que na prática, por isso que o nosso podcast chama um pouco de Você Vê na Prática, que a ideia, Cláudio, o incorporador que estiver nos assistindo dizer, cara, isso aqui vai mudar o meu dia a dia. Né? Isso aqui vai fazer diferente. Então, voltando lá para o Minha Casa Minha Vida, você pudesse nominar aí alguns pilares fundamentais de como ele vai acontecer e, na prática, o que você acha que já, quais são as expectativas já reais que já estão acontecendo, né? Essa lei, a 14.620, ela é um grande marco, né? Apesar de ser digamos, uma continuidade do programa, mas, de fato, a gente considera um grande marco porque ela mexeu em diversos assuntos transversais muito importantes que impactam diretamente aí no nosso mercado, no nosso segmento. Tá? Então, ela incentiva, e agora são tantas coisas, tá? E eu vou falando alguns pontos aqui importantes, tá? Tá bom? E até pedindo, se eu estiver esquecendo... Eu vou lembrando alguns pontos que a gente levantou aqui com o nosso time. Então, olha, essa lei promove o pensamento dos grupos, aí o programa Faxina, por exemplo, ela inclusive dá um aditivo de valores, um incremento de valores para terrenos mais bem localizados, né? Então, incentivando o desenvolvimento urbano, ela incentiva o retrofit em centros urbanos, que é muito importante aí. Essa é uma problemática existente em praticamente todas as capitais do Brasil, né? Então, essa lei dá luz a isso. Ela trouxe incentivos a desenvolvimento de lotes urbanos, né? Apoios à redução de infraestrutura. Ela incentiva que os entes federados, ou seja, estados e municípios, participem mais ativamente do programa, seja através de doação de terreno, seja através de isenções tributárias, seja através de incentivos por benefícios por indicadores urbanos, por indicadores urbanísticos, na realidade, né? Redução tributária, ou seja, o RET, ele trouxe o benefício da redução do RET a 1%. É isso que eu ia perguntar. O RET baixou, que já está um ganho tributário interessante, né? Apesar de ainda não estar em vigor, porque depende da regulamentação da Receita e ainda não foi feita, mas, inclusive, sobre esse assunto, a SEBIC está
está muito em cima disso, para que isso, de fato, traz um benefício enorme, né, para o beneficiário final, porque isso, na realidade, vai gerar ganho final para o beneficiário, né? Aumentando o que a gente chama de affordability, né? A capacidade de aquisição do que mais precisa, né? Mas esse ponto específico do RET será para faixa 1, né? Para a faixa 1, tanto subsidiado, ou seja, o FAR, faixa 1, quanto também faixa 1 FGTS, ou seja, FGTS. aquelas famílias com renda de R$ 2.640, né? Que comprem suas unidades habitacionais financiadas, elas também vão ser beneficiadas com esse imóvel, digamos, mais barato, né? Traz o ajuste dos valores pagos pelo INCC, caso as parcelas sofram algum tipo de atraso, tá? No passado, Fábio, em 2000 a última versão, a última leva do faixa 1, Minha Casa Minha Vida, infelizmente foi caracterizada por grandes atrasos de pagamento, né? Coisa que o governo atual está muito, digamos, atento a isso, está nos prometendo que não vai acontecer. Então, a lei ela traz esse benefício, digamos, caso haja um atraso, esses pagamentos sejam atualizados, coisa que no Perfeito. passado não era e realmente causou muito problema para muitas empresas, né? E isso mantém a sustentabilidade do incorporador lá, do cara que investiu, que acreditou, se tiver algum atraso no repasse. Muito bom. Exatamente. Traz também de forma automática a atualização anual da renda do Minha Casa Minha Vida, né, das faixas de renda. Até no passado, essas faixas demoravam 2, 3, 4 anos para serem atualizadas e causavam uma defasagem muito grande, cara. Então, isso aí já trouxe automaticamente, né? Cada ano o Ministério das Cidades vai atualizar essas faixas de renda, né? Trouxe benefício também com a permissão, a possibilidade de assinatura eletrônica, seja avançada ou seja qualificada, trazendo mais dinamismo, rapidez, produtividade como um todo, né, do processo de venda, né? Que no final, Klaus, ela regulamentou, né? Porque assim, antes da pandemia não podia, durante a pandemia todo mundo fez, né? Sem ter a lei, sem ter uma regulamentação, e ela apenas validou o que já estava sendo feito, né? Então isso dá realmente uma produtividade, dá um dado, Klaus, dos nossos 800 clientes, hoje deve ter a média, mais de 50% já usam assinatura eletrônica, tanto a qualificada como a digital, depende muito da característica, e antes da pandemia não usava um. Não porque não existia legislação específica que já poderia determinadas situações, mas era mais por uma questão convencional, cultural, né? E hoje a gente viu o quanto é produtivo, o quanto traz resultado para o comprador e para o vendedor do imóvel, né? Bom ponto. É verdade, Fábio. Realmente essa pandemia ela trouxe muita dor, né? Foi muita Sim, coisa negativa aí, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita inovação, né? A humanidade ela teve que se adaptar e muita coisa que foi necessária ali permanece e continua e trouxe muito avanço aí em todos os segmentos. Né? O nosso foi diferente nessa questão da digitalização, da aumento de produtividade. E, Klaus, e sobre aquele ponto de outros bancos, além da Caixa, isso ainda tem que ser regulamentado? Já tem alguma coisa específica sobre isso, que a lei também fala? Fábio, na realidade, o que a lei traz é a possibilidade de bancos privados atuarem no Minha Casa Minha Vida, principalmente no faixa 1, né? No Renda. baixíssima renda, né? Na realidade, quando se diz respeito à possibilidade de bancos privados utilizarem os recursos do FGTS, isso já era possível, tá? Ocorre que pouquíssimos bancos privados tiveram Interesse. essa motivação, esse interesse, tá? Então, a gente tem que essa possibilidade da
Play, ela vai realmente trazer alguns bancos. A gente espera que os maiores bancos também se interessem, mas o que a gente percebe é que vai atrair bancos menores, né, para atuar principalmente numa modalidade mais específica, que é o que no passado, até a última edição do programa, era o chamado de sub-50, ou seja, eram programas para habitação em cidades com menos de 50 mil habitantes. Tá? Então, a gente espera que os bancos privados, de fato, se motivem e entrem realmente para aumentar a concorrência, e toda concorrência sempre é muito Sim. boa, salutar, porque faz com que todos os players se motivem a melhorar os seus serviços, né? Então, a gente espera realmente e conta que isso de fato ocorra. Então, é isso, como você falou muito bem, né? Toda a concorrência eu acho que é muito bem-vinda, principalmente para a gente tentar ser mais rápido, mais simples, né? Um ponto também que a lei fala bastante, eu queria saber sua opinião, assim, sobre a não obrigatoriedade de seguros estruturais, que eu acho que isso aí termina diminuindo muitas taxas, né? Fábio, especificamente falando sobre esse que é o SDE, Seguro contra Danos Estruturais. Acreditamos, a CEBIC acredita que foi realmente um ponto acertado, um veto, né? Apesar do Congresso ter sugerido isso, o Executivo vetou, o presidente vetou, e não se vê acertadamente. A gente explica o porquê. É importante frisar, apesar de provavelmente muitas pessoas não conhecem, mas de forma até obrigatória, vários seguros para todos os empreendimentos. Então, nós temos, para a contratação das obras, a gente tem o seguro de risco engenharia, a gente tem o seguro garante a finalização da obra em qualquer circunstância. A gente tem o seguro garantia pós-obra, e esse é importante, porque ele é muito importante para os beneficiários finais. Esse seguro, Fábio, garante um seguro contra vícios construtivos não estruturais. Tá? Então, dá um exemplo aqui. Às vezes, uma cerâmica que está soltando, às vezes, um material que, enfim, dentro da sua garantia, ele ficou danificado. Então, esse seguro, ele cobre esse tipo de atuação. No seguinte sentido, a Caixa Econômica hoje, ela tem um serviço chamado 0800, tá? E o cliente, ele liga para esse 0800 da Caixa, e a Caixa entra em contato com a incorporadora, com a construtora. Isso, vale ressaltar, que não impede que o cliente entre em contato diretamente com a incorporadora. A própria incorporadora. Esse 0800 da Caixa é uma garantia adicional, porque a Caixa ela tem mais peso, digamos, mais força para cobrar dos incorporadores. Né? E esse seguro garante o seguinte, na hipótese, embora remota, mas na hipótese da construtora incorporadora não executar o conserto, o ajuste solicitado, obviamente, caso procedente, esse seguro é acionado e garante que o serviço vai ser executado, seja pela construtora responsável pelo projeto ou por outro. Então, isso já é um seguro vigente e obrigatório, tá, Fábio? Hoje já é obrigatório, né? O objeto desse seguro era justamente a garantia estrutural. Aí vale reforçar, sabe, que um estudo recente foi feito, acredito, pelo Ministério Público, em conjunto aí com o antigo Ministério Regional, se não me engano, em cima de todas as reclamações, todos os sinistros, todos os problemas de um espaço amostral significativo de várias unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida em todo o Brasil. O percentual
relativo a problemas estruturais era inferior a 1%. 1%, quase nada. 1%. Todo o restante era relativo a vícios construtivos, que já existe o seguro que eu acabei de explicar. Perfeito. Além disso, o custo desse seguro de danos estruturais, visto que, numa hipótese remota de ocorrer um problema estrutural, existe muita possibilidade de ser necessário até a implosão, a demolição, para você construir outro. Tá? Então, ele é um seguro caro. Por quê? Porque faz com que a seguradora ela tenha um custo caro. Ela tem que acompanhar a obra para garantir, para ela dar a chancela dela, ela tem que enviar mensalmente engenheiros para verificar a boa execução da obra. Então, ele é um seguro caro. Então, você ter um seguro caro como esse, que as especulações giravam em torno aí de 2% a 3% do valor do empreendimento, para uma incidência, uma ocorrência de menos de 1%, Fábio, ela não faz muito sentido. Não faz sentido. Vai inflacionar, vai prejudicar na ponta ali o comprador do imóvel, né? Alongado isso no financiamento, aonde a representatividade é muito pequena, né? Exatamente. Então, por conta disso tudo que eu acabei de explicar, a gente acha que foi muito acertado aí o veto da Presidência da República, tá? Nesse caso, em vista da existência de todos esses outros seguros. Pô, bacana. E aí alguns números que a gente estava levantando, né? E eu ia te perguntar quais são as expectativas, então, depois disso tudo que você falou. O próprio simulador da Caixa, a Caixa comentou que já aumentou quase 100% para simular na Caixa, né? Cerca de 47% dos compradores do imóvel Minha Casa Minha Vida são entre 25 e 35 anos, né? Que a gente fala o comprador potencial lá. Aproximadamente quase 40% de simulados são referentes a 150, 200 mil. Então, assim, o que é que você está sentindo? A expectativa mais do lado do incorporador, né? Com todas essas mudanças aí, tá de muito otimismo. O que é que você está visualizando? Fábio, essas mudanças recentes aí, não só a lei, né, mas também é importante frisar que a lei trouxe uma série de benefícios, mas o que trouxe também importantes melhorias esperadas, já até solicitadas e aguardadas pelo setor, foi pelo Conselho Curador da FGTS, agora também na primeira reunião do ano, que foi no final de junho, onde trouxe os seguintes benefícios: o aumento do teto, porque o teto realmente estava congelado há mais de 2 anos, justamente nesse período inflacionário. Tá? Então, isso fez com que, Fábio, muitas empresas não conseguissem produzir mais empreendimentos no teto antigo do Minha Casa Minha Vida, fazendo com que os empreendimentos se enquadrassem e fossem para o SPPE. Né? Esse novo teto, né, que atualmente é 350 mil, trouxe de volta uma série de empreendimentos que, de fato, são para a população, né, com renda até R$ 8.000, trouxe o benefício da redução da taxa de juros para 4% ao ano. Muito Amigo, 4% ao ano é juros de primeiro mundo. É isso aí. Os Estados Unidos... Está em 4 esse ano. A taxa de juros imobiliária dos Estados Unidos está em 7%. Está em 7%. Aí é. 7%. Então, hoje nós podemos dizer que estamos com juros imobiliários abaixo dos Estados Unidos. Quando é que a gente ia imaginar que isso acontecia, né? Nunca. Então, ou seja, tudo isso realmente motivou muito, né? Os incorporadores, de fato, estão muito empolgados com todas essas mudanças, né? Inclusive, o próprio Conselho Curador, agora na última reunião, reforçou o orçamento, né? Em mais quase 30 bi, fazendo com que para esse ano a gente tenha um orçamento recorde do FGTS, totalizando quase 110 bilhões, Fábio. 110 bilhões. Nos anos anteriores chegou perto de 100, ou não? Nunca chegou. Não chegou.
Esse realmente foi um ano que superou, né? Isso com esse 110 contando com os 9 bi de subsídio, né? Sim. Mas chega aí realmente, nós vamos atingir esse patamar, né? Então, muitas de todo mundo, até incorporador que nunca trabalhou no mercado econômico, está querendo se aventurar aí nesse mercado, né? E Klaus, mas assim, é como você falou muito bem, eu acho que tanto não só o cenário da lei, mas o cenário do pessoal do FGTS aí, do Conselho Curador, que você comentou muito bem. Mas uma coisa é importante, Klaus, falar. Vocês, incorporadores, eu digo isso antes da pandemia, durante a pandemia, em nenhum momento eu vi falta de otimismo em acreditar no mercado imobiliário brasileiro. Porque se vocês não tivessem preparados para isso, é ou não é? Então, a quantidade de empresário, né, incorporador, que já vem investindo em tecnologia, vem investindo em terrenos, vem aprovando situações. Então, assim, eu acho que nunca vocês faltaram, eu diria, essa vontade mesmo de transformar o mercado imobiliário, essa vontade de diminuir esse déficit habitacional, porque quando não tinha o interesse social, estava no alto padrão, estava no médio padrão, que não para, a taxa Selic termina dando essa diminuição da taxa, essa tendência de diminuição cada vez mais vai incentivar mais o mercado imobiliário e nunca, eu acho que o imóvel foi tão valorizado, né? O imóvel no sentido da sua moradia própria, o imóvel, o lote que tiver uma condição de social diferente. Então, assim, queria parabenizar, sim, a esses que fazem o mercado imobiliário acontecer, que é o incorporador, né, Klaus? Se você não tivesse Zé R. Duarte aí, né, acreditando nisso, eu acho que isso tudo mostra o quanto, e aí Zé Carlos fala muito disso, né? A gente precisa ser mais produtivo para a representatividade do PIB da construção civil aumentar. Porque quando você compara com outros países, ainda é muito baixo no PIB de forma geral. E com essas frentes tem muita chance de a gente aumentar muito a representatividade do PIB em relação à construção civil, não é não? Sem dúvida, Fábio. Todo empreendedor, ele, por natureza, é otimista, né? Sobretudo o empreendedor aqui no Brasil, né? Que um cenário quanto ácido, digamos assim, né? Então, mas o nosso produto, tá? Ele é um produto sui generis, totalmente diferente de qualquer outro tipo de indústria, né? O nosso produto tem um ciclo de vida de 5, 6 anos, Fábio. É isso aí. Então, a gente invariavelmente, nesse ciclo de vida, desde o dia em que a gente compra um terreno até entregar e receber tudo que tem, né, vendido, a gente atravessa invariavelmente 2 gestões municipais, 2 gestões estaduais, 2 gestões federais, mudam-se várias leis, muda-se o ciclo econômico. Então, ele é uma atividade de muito risco. Então, mesmo os mais otimistas, nós temos que ser também um tanto quanto cautelosos, digamos assim. É Né? verdade. Então, nesse período aí, vamos lá, até de 2014 a 2019, nós passamos aí por uma das piores ou a pior recessão econômica da história do Brasil. Mesmo assim, o mercado, principalmente econômico, nunca parou. Nunca parou. Nunca parou. Né? De 2019 para 2020, começou a melhorar, aí veio a pandemia. Aí, durante os 2, 3 primeiros meses, todo mundo Ruim. assustado. Depois veio aquela loucura. Ninguém imaginava, né? Aí, depois de então, as vendas estão melhorando. No ano de 2022, nós tivemos o nosso pico, o melhor ano de vendas, juntando todo o mercado imobiliário. Né? é isso aí. E 2023 também, apesar da taxa Selic, né? Mas os números persistem. Persiste. Né? O crescimento persiste, até indo contra algumas expectativas. Né? Então, aqui no Ceará, por exemplo, o médio alto padrão, até esse ano acumulado, vendeu muito mais do que o segmento econômico. Você vê, né? Mesmo com essa taxa louca. Né? Então, assim, quando o Brasil, em breve, se Deus quiser, já está com esse cenário de
queda de Selic. Mas quando a gente voltar para um patamar de um dígito na taxa Selic, né, a gente vai crescer de uma forma assim, muito significativa. Né? E especificamente para o segmento econômico, esse ano, com todas essas boas notícias, esse ano todo mundo já está pisando no acelerador. Né? E daí, Fábio, uma grande necessidade, né, com toda essa expectativa boa, isso é um assunto que está bem em pauta, aliás, em todo o Brasil, é o nosso receio pela mão de obra, pela disponibilidade de mão de obra qualificada. Né? Aí nós temos uma característica, tem uma situação, Fábio, que os filhos dos nossos pedreiros, via de regra, não querem mais seguir a profissão dos pais. É isso. Então, a gente está tendo uma dificuldade séria de continuidade aí de mão de obra. Então, nós vamos ter que passar por uma transformação de produtividade, de inovação obrigatória. Obrigatória. E obrigatória, a tecnologia nós... e a inovação vêm com essa essência, né? E muitas Exatamente. pessoas dizem, inteligência artificial, tecnologia vem para tirar emprego. Não, não vem. Vem para suprir os empregos que a gente não consegue e não terá. Exatamente, é isso mesmo. Né? Se a gente depender só da mão de obra que a gente tem hoje, dos poucos entrantes, das poucas pessoas que hoje resolvem entrar no mercado de trabalho, trabalhar na construção civil, isso não dá conta desse crescimento tão pujante quanto a gente vai ter, mas nem de longe. Então, nós temos que, obrigatoriamente, aumentar a nossa produtividade. E esse aumento de produtividade, ele só se dá com novas tecnologias, com digitalização. Né? E aí, outra pauta também que a gente está sugerindo muito fortemente ao governo, a gente precisa de apoio do governo, porque, normalmente, inovação tecnológica, ela requer um investimento de capital elevado, ela necessita de uma previsibilidade de médio e longo prazo, justamente por conta desse investimento elevado no início. Né? Então, tudo isso a gente vem conversando com o governo para que o governo tenha um ambiente propício para isso. Nós temos a faca e de uma mão, o ambiente econômico é favorável e a gente precisa só desse apoio realmente. Esse é o momento da virada de chave, se falando de produtividade, viu, Fábio? E, Clauses, eu acho que você falou muito bem que o governo precisa, a entidade, você representa a CBIC, a incorporadora precisa, e a gente, como empresa de tecnologia, como um grupo grande que traz soluções para o mercado imobiliário, pode contar conosco, né, o que a gente der, o que é que a gente achar, o que a gente precisar, porque cada um na sua ação, cada um no seu pedaço, cada um no seu tijolo, a gente vai fazer uma construção civil mais forte. Né? Eu acho que, exemplo do CV que você usa aí na CR Duarte, com as integrações, com a inteligência de vendas, a inteligência de aprovação de crédito, isso tudo ajuda também a você fazer uma venda mais rápida, mais experiente, mais inteligente. Então, pode contar conosco que esse é o nosso papel. Eu sempre digo aqui no nosso grupo que pessoas que nem você, que está disponível, né, como você falou, abnegado lá, focado numa entidade, então é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, porque nós, enquanto empresários, a gente sempre está aqui no nosso dia a dia, fazendo acontecer, querendo que cresça, com o objetivo de trazer resultado, qualidade para os clientes, mas a gente esquece do outro lado de um propósito de entidade, de comunidade, de cooperativismo, de um ajudar o outro. Por isso é um pouco o podcast, que esse interesse nosso aqui não é vender nada, mas sim levar conteúdo, levar informação, né, esse propósito que eu acho que a gente transforma o mercado imobiliário. Meu amigo, que papo fantástico. Para a gente ter uma grande honra, né, pelo Clauses, né, da CR Duarte, um cara que sempre foi parceirão, sempre acreditou conosco, mas principalmente pelo esse momento aí da CBIC, esse momento do interesse social de construção civil, eu acho que veio no momento certo. Eu queria que você pudesse, a gente passava o dia aqui falando sobre construção civil, mas temos nosso tempo. Se você passasse uma consideração final, uma mensagem, né, para o incorporador, né, que está nos assistindo agora, como será esse futuro aí dessa construção de interesse social, um resumo de tudo que nós falamos hoje. É um momento de otimismo, né? Muitas notícias boas agora recentes, né? Então, é um momento realmente da gente aproveitar, surfar a onda, né? Obviamente com muita cautela, o ato de empreender sempre
requer muito cuidado, né? A construção civil, principalmente por um dos motivos que eu acabei de falar, é um ciclo muito longo, são 5, 6 anos, muitas variáveis. Então, é importante apenas que se cerquem de todos os cuidados. E, para isso, ter uma boa governança, e aí, quando se fala de governança, é indispensável se ter sistemas, né, tecnologia de escopo. O CV é uma das ferramentas fantásticas, indispensáveis para isso, que traz e permite o empreendedor ter controle ali das suas vendas, tem a inteligência comercial fundamental. Então, finalizo dizendo, é um momento muito bom, muito oportuno, vamos aproveitar essa oportunidade, porém com cautela e se cercando sempre de controles, de boas práticas, né? E nunca esquecendo também que a nossa missão é entregar habitação de qualidade para esse público que precisa, né? Vamos combater e ajudar a combater o déficit habitacional. Show, meu amigo. Muito obrigado, Cláudio. E aí, pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras a gente traz um conteúdo 18, Cláudio, 1 de líder, 8 de infinito, 8 de constante evolução, porque a inovação não para, a tecnologia não para, a gente tem que estar em constante evolução. Então, você que é a primeira vez, né, que está assistindo conosco, não esqueça, se estiver no YouTube, clique lá, marque o sininho para ser notificado dos novos episódios, ou entra no site cvcrm.com.br, que a gente tem muito conteúdo sobre o mercado imobiliário. E sugira pessoas para vir participar aqui do nosso bate-papo, sugira temas, porque o nosso objetivo, o nosso propósito é integrar toda essa cadeia da construção civil através da tecnologia. Clausis, cara, brigadão mesmo, foi um prazer demais estar junto com você aqui. Até a próxima, valeu pessoal, show!